Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Joel Terman Santos, sou obreiro da Casa do Senhor e graduando do curso de Teologia pelo Instituto Bíblico Ebenezer. Estarei dando início à obra missionária evangelística, semeando o Evangelho de Jesus Cristo, na qual estaremos ministrando o ensino da palavra do Senhor, bem como pregações, na qual nós iremos refletir mais sobre alguns assuntos, sobre alguns temas da Bíblia. E me perguntaram, Joel, qual a primeira temática, qual o primeiro estudo que iremos tratar nesta primeira abordagem? E aí me veio à mente os dons espirituais. E nós estaremos em 3 blocos, fazendo o estudo inicial acerca dos dons espirituais, na qual iremos abordar a autoria dos dons espirituais, se nós podemos ter mais de um dom espiritual. Nós também iremos meditar sobre algumas questões envolvendo esse estudo. Então, é uma temática bastante interessante da gente analisar, da gente refletir, até porque essa é a posição de um obreiro da casa do Senhor, que é conhecer cada vez mais a palavra de Deus. E aquilo que nós conhecemos, aprendemos, absorvemos, nós temos esta missão de propagar, de compartilhar. Até porque o ensino bíblico, o conhecimento bíblico não pode ficar apenas com nós mesmos. Não, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós temos a direção do Senhor para irmos ao encontro de vidas que precisam cada vez mais conhecer a verdade, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Então é nessa caminhada que nós estaremos aqui cada dia mais nos esforçando, nos empenhando em aprender, em conhecer e propagar o ensino do Evangelho de Jesus. Amém? Então vamos estar agora iniciando esse nosso estudo sobre os dons espirituais. Aqui na sua tela você agora vê um slide que nós vamos abordar essa temática, o estudo acerca dos dons espirituais. Amém? Então vamos estar agora dando início. Irmãos, quando nós tratamos acerca dos dons espirituais, nós temos que ter em mente a atuação, o apóstolo Paulo, que vai trazer as principais ordenanças, as principais revelações de Deus acerca dos dons espirituais. E o apóstolo Paulo, que está neste momento dando uma direção, dando uma diretriz para a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava fazendo da obra de Deus de uma forma bastante relaxada, que não estava cumprindo com aquilo que era o propósito de Deus para com aquele povo. Então o apóstolo Paulo, ele assume esse papel de trazer, de revelar da parte de Deus a ordenança acerca dos dons espirituais. Então nosso estudo nós vamos começar analisando 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E o fato curioso é que o apóstolo Paulo, ele vai exigir daquele povo de que eles não sejam ignorantes, ou seja, de que eles não venham carecer de conhecimento acerca dos dons espirituais, porque é necessário você ter conhecimento acerca dos dons espirituais para que você possa cumprir
com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Então é necessário você conhecer, ter o conhecimento acerca dos dons espirituais, para que você possa fazer o bom uso deles. Afinal de contas, se Deus te entregou, é necessário você primeiro entender, conhecer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e assim você usar essas ferramentas, usar essas habilidades que Deus, coloca para você fazer a obra do Senhor, para você poder servir a Deus. Então, Paulo começa, dando essa direção para a igreja de Coríntios, de que eles não sejam ignorantes. É necessário conhecer os dons espirituais, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia diz sobre os dons espirituais, para que assim eles possam fazer o bom uso, desses dons. Então vamos ler aí, está aí no slide, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Então o apóstolo Paulo vai dizer: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, observa que ele faz essa advertência: não sejas ignorante, não seja aquela pessoa que não conhece, não sabe, ou não procura saber o que significa, cada dom espiritual que a Bíblia traz. É necessário você ter esse conhecimento para que, ele bota aqui, você possa fazer o bom uso, porque você, quando está guiado, quando você está movido pelo Espírito Santo de Deus, você jamais vai falar que Jesus é anátema. E o que quer dizer isso, Jesus é anátema? Maldito. Ou seja, quem está pelo Espírito Santo jamais vai dizer isso. Porque o Espírito Santo, ele vai revelar aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. Então, ao mesmo passo que ele diz, só pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor quem está movido pelo Espírito Santo. Porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo, estiver sendo, instrumento usado por Satanás, Satanás jamais vai reconhecer que Jesus é o Senhor e vai impedir que aquela pessoa confesse Jesus como Senhor. Então, Paulo faz essa advertência de que tem que haver o conhecimento desses dons espirituais para que assim você possa usar aquilo que Deus entregou para você, para o serviço da obra de Deus, e que, como vocês eram no passado, como ele fala aqui, como vocês eram no passado, pessoas que eram levadas a adorar ídolos mudos, ou seja, pessoas que estavam cometendo o pecado da idolatria, pessoas que estavam agindo pela obra da carne, prostituição e os demais pecados. Agora vocês não são mais aquelas pessoas que eram guiadas pela carne, porque quando vocês praticavam aquelas condutas de adorar ídolos, de cometer promiscuidades, vocês estavam pela carne e fazia a obra da carne. Agora vocês têm o Espírito Santo de Deus. Vocês agora são guiados, são direcionados pelo Espírito Santo. Então, como passa a ser guiado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai agir, é o Espírito Santo que vai manifestar. E aí há a manifestação dos dons espirituais, aí há a manifestação do poder e da glória de Deus. Então, por isso que aqui ele fala: vos quero fazer compreender. Então é preciso que as pessoas tenham essa compreensão, o entendimento,
de que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz que Jesus é anátema. Ou seja, Jesus jamais pode ser tido como maldito. Então, quem está pelo Espírito Santo não vai falar isso. E ao mesmo tempo ele fala, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque a gente sabe que quando a pessoa não está agindo pelo Espírito Santo, ela não vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto ela estiver ali, movida pela carne, ou movida, né, por Satanás, sendo usada por Satanás, jamais vai confessar que Jesus é o Senhor. Então, esse é o nosso primeiro entendimento. É necessário conhecer os dons espirituais. O que a Bíblia diz acerca dos dons espirituais? É necessário nós estarmos movidos pelo Espírito Santo, então cheios do Espírito Santo, agir direcionado e agir conforme o Espírito Santo de Deus. Porque se você está agindo, está sendo movido pela carne, você vai manifestar a obra da carne, não a obra do Espírito. E a partir do momento que você age pelo Espírito Santo de Deus, age conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando para você fazer, você está agindo pelo Espírito Santo. E aí, como você está agindo pelo Espírito Santo, é a manifestação do poder e da glória de Deus que vai, né, operar, que vai aparecer. Amém? Então, o primeiro passo que nós temos que guardar é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 3, de que nós não sejamos ignorantes. Nós temos que ter conhecimento acerca dos dons espirituais. Nós temos que ser guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus, para que assim a glória de Deus apareça. Amém? Vamos estar passando aqui a próxima tela. Então, nós temos que conhecer, né, acerca dos dons espirituais. Né? Aquilo que a Bíblia vai nos dizer acerca destes dons espirituais que vão ser tão importantes para o amadurecimento, para a edificação da igreja. Porque lembre-se que os dons espirituais vão ser utilizados para servir a Cristo. Então, são os talentos ou as habilidades que Deus vai te entregar, vai te dar para você servir a Deus. Então, é de fundamental importância você ter conhecimento dos dons espirituais, aquilo que a Bíblia vai trazer sobre os dons espirituais para o seu amadurecimento e também para a sua edificação, né? A edificação dos membros da igreja do Senhor. Aí, outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é a questão também da ignorância. Porque nós vimos na tela anterior, que até vou voltar aqui para ela, nós vimos a questão da direção, da ordenança que Paulo nos entregou, né, neste primeiro versículo do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Porque aqui é da ordenança de que nós não sejamos ignorantes. Então, nós que servimos a Cristo, nós que estamos, né, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ter conhecimento acerca dos dons espirituais. Agora, Joel, o que acontece se a gente ter a posição de ignorância? Ou seja, o que acontece quando nós não conhecemos ou quando nós não temos a real compreensão acerca dos dons espirituais? O que acontece? Isso traz sérios prejuízos para a saúde da igreja. Porque o que acontece? Quando a pessoa não conhece, ou até mesmo tem um conhecimento errôneo acerca desses dons espirituais, começa divisão na igreja, começa a haver também escândalos na igreja. Então, algumas manifestações do Espírito Santo não vai ser compreendida
por essas pessoas. Até mesmo, né, as manifestações do Espírito Santo não vão ter a finalidade que Deus quer para aquela igreja. Então, é só você, né, ter em mente de que quando nós não compreendemos os dons espirituais, vai acontecer o quê? Né, falsas ideias, ou então conhecimentos distorcidos acerca daqueles dons espirituais. Então vai começar, né, a ter aqueles murmurinhos da igreja, né, aquela divisão, escândalos, e isso, né, é extremamente prejudicial para, né, o corpo de Cristo, para a igreja. Então, por isso que o primeiro ponto a ser abordado é o conhecimento. Porque sem conhecimento nós não podemos alcançar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Até porque esses dons, eles foram dados para o corpo da igreja, para os membros, para justamente utilizar no serviço evangelístico, para ser utilizado no serviço ministerial. Então, cada dom ele vai ter uma finalidade, cada dom ele vai ter uma serventia para a obra do Senhor. Então, se a pessoa ela, né, não usa da forma correta esses dons espirituais, ou até mesmo, né, não tem a real compreensão daquilo que o Senhor entregou a ela, ela vai acabar sendo alvo, né, de situações que o inimigo vai colocar na vida dela, e aí a obra do Senhor ela vai começar a ser prejudicada. Então, às vezes, a pessoa recebe dons de Deus, por exemplo, recebeu o dom de pregar a palavra do Senhor, mas ela, por não conhecer ou não ter o discernimento, ou seja, a compreensão de que foi esse dom que Deus entregou a ela, ela vai querer exercer o dom da cura, por exemplo. Então, ou seja, ela vai estar orando nos irmãos com o objetivo, ou seja, com o intuito de causar, de provocar a cura àquele enfermo. Então, ou seja, é uma situação que foge daquilo que Deus entregou para a vida dela, porque Deus entregou para a vida dela foi o dom de pregar a palavra. E ela quer exercer, ela quer usar o dom da cura, que foi um dom que o Senhor não entregou a ela. Então aí começa a acontecer escândalos, ou seja, aquele irmão ali está orando ali para que aquele enfermo venha a ser curado e nada de ser curado. O irmão ali está o tempo todo, né, orando e nada acontece, né? Então vai começar a escandalizar, vai começar a criar contendas, divisões na igreja, certo? Ou então o irmão que não recebeu o dom da profecia, ele quer na igreja estar entregando profecias, se não foi esse o dom, se não foi esse o talento que Deus entregou nas mãos deles. Então, ou seja, isso vai trazer prejuízos ao corpo de Cristo, porque vai começar a escandalizar, vai começar a criar divisão, de contendas, e isso é prejudicial. E hoje, que se observa, né, principalmente o mau uso dos dons, né, pessoas que não receberam o dom de entregar profecia, e aí as igrejas estão cheias de pessoas que estão entregando profecias que não é de Deus. Então, são situações que é necessário a igreja refletir. Principalmente, tem que conhecer, ter o conhecimento acerca dos dons espirituais. O que é que a Bíblia diz acerca dos dons espirituais? E a partir desse conhecimento, você orar a Deus. Deus, me revele quais foram os dons que o Senhor me entregou. O que o Senhor quer de mim para o serviço ministerial? Então, são
são essas, né, principais diretrizes que nós queremos iniciar esse nosso curso. É o conhecimento. A primeira diretriz é o conhecimento. Você tem que conhecer. Primeiro, o que é que a Bíblia diz acerca dos dons espirituais? Conhecer cada um dos dons. Nós vamos estar aqui ministrando acerca dos dons espirituais. E em seguida, você vai estar orando ao Senhor para que o Senhor venha revelar quais os dons que Deus te entregou. Amém? E se ainda, né, você não é batizado com o Espírito Santo, né, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque os dons espirituais, ele vem com o batismo com o Espírito Santo. E aí você que já é batizado com o Espírito Santo, mas você ainda não conhece os dons espirituais, aí você tem que orar a Deus para que Deus venha revelar os dons espirituais que ele te entregou. Porque com o batismo com o Espírito Santo você recebe os dons de Deus. Mas é claro que ele vai se desenvolver, ele vai manifestar através, é claro, do seu desenvolvimento espiritual. E não é no meu e nem no seu tempo, é no tempo de Deus. Então, Deus ali no batismo já entregou os dons. Mas, no momento certo, na hora certa, ele vai começar a te usar. Então, nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar em espírito para que o Espírito Santo de Deus venha, né, te direcionar. Porque quando você está em espírito, você vai agir pelo Espírito Santo. E você anula a obra da carne. Amém? Então, aí tudo isso que nós temos que fazer neste momento é estar agindo movido pelo Espírito Santo e não pela carne. Amém? Vamos estar aqui agora tratando sobre o significado de dom. Então, dom vem de uma palavra grega. Deixa eu só ver como é que está aqui a tela. Então, dom vem da palavra grega charisma. E a palavra charisma quer dizer presente oferecido de boa vontade. Então, a partir, né, dessa palavra grega, já observa o que significa o dom. Então, o dom é um presente. É um presente que Deus te dá de boa vontade, ou seja, é pela graça do Senhor que você alcança os dons espirituais. Então, como o próprio nome já sugere, o nome grego charisma já sugere que é um presente oferecido de boa vontade, nós não somos merecedores. Então, nós não alcançamos os dons espirituais pelo nosso mérito. Não. Nós alcançamos os dons espirituais pela graça de Deus. E aí essa palavra charisma, ele também vai derivar de uma outra palavra grega chamada de char. E char significa coisas que produzem bem-estar. Então, a palavra charisma também vai derivar de uma outra palavra, que é chamada de char. E essa palavra char significa, né, coisas, né, que produzem bem-estar. Então, já temos aqui duas situações para internalizar. Então, charisma, o significado de dom espiritual é um presente oferecido de boa vontade. É o significado da palavra dom. Né? Então, quando eu pego dom espiritual, então é um dom, ou seja, é um talento, é uma habilidade que Deus te entrega como um presente. É um presente oferecido de boa vontade, ou seja, é pela boa vontade do Senhor. É pela graça de Deus que você alcança os dons espirituais. Não é pelo seu mérito, e sim pela graça. E aí, pela outra derivação, char é coisa, né, que produz bem-estar. Então, os dons espirituais, quando é a manifestação do Espírito Santo, ele vai, né, trazer bem-estar para o corpo de Cristo. E aqui já começo a tratar uma situação bastante importante. Que quando a pessoa, né,
acha que está ali sendo guiada pelo Espírito Santo, mas está ali, né, com a manifestação mesmo da sua própria carne, você vê que quando ela age pela carne, não vai ocasionar esse bem-estar para a igreja. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita estar agindo pelo dom da profecia, ele vai lá até uma pessoa e manifesta a profecia para aquele irmão. Então, observe que esse mau uso do dom espiritual, ou seja, quando não está movido pelo Espírito Santo e sim pela carne, aquela profecia naquele irmão vai causar um mal-estar. Então, talvez é uma profecia, né, que, né, soa bastante negativo para ele, ou até mesmo pode trazer uma esperança de algo que não vai acontecer, porque não foi uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. Então, pela origem terminológica da palavra, nós já trazemos até mesmo um significado para dons espirituais. Porque a palavra dom, que deriva do grego charisma, charisma quer dizer presente oferecido de boa vontade. Então, isso já nos revela que o dom espiritual é um presente que Deus nos entrega pela vontade dele, pela vontade soberana de Deus. É pela graça de Deus que nós alcançamos esses dons espirituais e não pelo nosso mérito. Pela derivação, char, nos revela que é uma coisa que produz bem-estar. Então, o dom espiritual, ele vai causar o bem-estar. Até mesmo no exercício do dom de exortar, a exortação que ela é movida pelo Espírito Santo, ela vai causar bem-estar no corpo de Cristo, vai causar bem-estar na igreja, no membro que está recebendo esta palavra. Porque o Espírito Santo testifica. E o Espírito Santo faz com que a gente passe a aceitar a correção. Quando a exortação ela é movida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos testifica. Vai fazer com que nós venhamos aceitar a correção de Deus. Vai abrir o nosso entendimento, vai abrir o nosso coração para a gente receber aquela exortação. Quando é também uma palavra de ensino, os nossos ouvidos eles, né, se abrem, fiquem atentos, e aquele ensino, né, toca o nosso coração e a gente guarda aquela palavra na tábua do nosso coração. Então, meus irmãos, pela até mesmo origem tecnológica, já percebemos que o dom espiritual ele tem que causar o bem-estar na igreja. Tem que causar o bem-estar na igreja. Quando não causa esse bem-estar na igreja, quando, né, vai criar ali o mal-estar, então aí, né, possivelmente, né, já digo assim possivelmente porque há uma grande, né, possibilidade real, ou seja, é quase que 100% a gente perceber que ali é obra da carne. E aí, como obra da carne, mau uso do dom espiritual vai causar escândalo na igreja, vai causar divisão, contendas. E não é isso que Deus, o Espírito Santo, quer de mim, de você, quer de nós, que fomos chamados, que fomos escolhidos para servir a Deus. Deus quer que a gente empregue, que a gente use os talentos, as habilidades que Ele nos entregou, movido é pelo Espírito Santo, tendo conhecimento daquilo que Ele nos entregou, tendo conhecimento das ferramentas que Ele colocou em nossas mãos, e agir no tempo e na hora certa. Porque não adianta ele também ter aquele dom e querer empregar de qualquer jeito. Não. A gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Aí eu tenho aí nos slides
os dons espirituais são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja com o objetivo de servir melhor ao Senhor. Então é aquilo que nós já estamos aqui falando, né? Que os dons espirituais são talentos e habilidades, né, que Deus entregou à sua igreja para servir melhor a ele. Certo? Aí o apóstolo Paulo, ele chama de charisma, né, então dons espirituais, como um revestimento espiritual especial para a vida da comunidade e o serviço no reino de Deus. Então, sempre gira em torno disso. É aquilo que a gente recebe de Deus para servir a Ele, né? Fazer o serviço no reino de Deus. E vai trazer um bem-estar à comunidade. Ele traz assim, ó, revestimento especial, revestimento espiritual especial para a vida na comunidade. Então, esse revestimento especial, espiritual, tem o objetivo de causar o quê? O bem-estar à comunidade. Amém? Porque é aquilo que Deus está direcionando. É aquilo que Deus está, né, promovendo para o bem daquele povo. E é claro que esse revestimento espiritual especial vai, né, ter como principal papel, ou seja, a finalidade, servir no reino de Deus. Amém? Agora deixa eu passar a tela agora um pouco para cá, que eu vou agora falar aqui embaixo. Então aqui, ó. Dons espirituais, em resumo, são dotações sobrenaturais do Espírito Santo sobre o crente. Então, são talentos, são habilidades sobrenaturais, porque são, né, são dons espirituais, então, são sobrenaturais, certo? Que Deus entrega para o crente, capacitando para glorificar a Cristo. Então, o que é que isso significa? Irmão Joel, o que significa capacitar para glorificar a Cristo? Quando você recebe, irmãos, esses talentos, essas habilidades, quando você emprega e faz uso desses talentos, é para a glória do Senhor. Ou seja, é para que as pessoas vejam a glória de Deus na tua vida. Porque quando Jesus, ele, né, voltou, ele morreu, ressuscitou e depois subiu aos céus. Então, quando ele sobe aos céus e deixa o Espírito Santo, é para justamente nós sermos testemunhas da glória e do poder de Deus. Então, quando nós recebemos esses talentos, esses dons espirituais, essas habilidades sobrenaturais, que são dotações sobrenaturais que o Espírito Santo traz para o crente, traz para a igreja, então, essas dotações espirituais vai fazer com que a gente testifique o poder e a glória do Senhor. O irmão que está ali recebendo, ele vai se glorificar, ele vai glorificar a Deus. Ele vai glorificar a Deus. Amém? Então, quando você faz uso dos dons, é para a glória do Senhor. Porque todos têm que ver a glória de Deus na tua vida. Então, se você fala em línguas, né, o falar em línguas é um dom espiritual, como a interpretação das línguas. Quando você faz uso desses dons, é para a glória de Deus. Porque todos têm que ver a glória de Deus acontecer. E aí fala, e realizar a obra de Deus, né? Então, quando nós exercemos esses dons, nós estamos servindo a Deus. Nós estamos empregando para o serviço ministerial do Senhor. Outro ponto aqui nesse conceito, somos aceitos por Deus e somos coerdeiros com Jesus. Aqui tem um ponto importantíssimo. Então, quando nós manifestamos esses dons espirituais, é uma prova positiva de que nós temos o Espírito Santo. Quando nós manifestamos esses dons espirituais, nos traz a certeza, nos traz a prova positiva de que nós temos o Espírito Santo. Então, quando nós manifestamos esses dons, nós somos aceitos por Deus. Nós temos a antecipação da herança em Cristo Jesus.
Então é porque quando nós temos Deus por herança. Então nós que fomos chamados para servir a Deus, nós temos o Senhor por herança. E como nós temos o Senhor por herança, essas manifestações dos talentos e habilidades nos revela a antecipação da herança de Deus em nossas vidas. E nós somos co-herdeiros com Ele, nós somos co-herdeiros com Jesus. Amém? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Entendeu? Então, no uso desses dons espirituais, nós temos a prova positiva de que nós somos aceitos por Deus, ou seja, de que nós temos também a presença do Espírito Santo, e nós somos co-herdeiros de Jesus. Aí vamos aqui agora analisar na palavra do Senhor esta passagem, que diz assim, Romanos 8, versículo 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos testemunhas de que nós somos filhos de Deus. Amém? Quando nós recebemos batismo com o Espírito Santo, nós somos testemunha de que nós somos filhos de Deus. E nós, também nós testificamos a glória e o poder do Senhor. E é como eu disse, os dons espirituais vêm com o batismo. E aí depois é que eles vão sendo revelados, vão sendo usados. Amém? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, se com Jesus nós morremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando nós morremos para o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, e nós vivemos a Cristo Jesus, nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós temos a manifestação dos dons espirituais. Então nós, como diz aqui, para que também com ele sejamos glorificados, ou seja, para que haja a glória de Deus na minha e na tua vida. Amém? E aqui também nos revela uma coisa. Quando é de Deus os dons espirituais, eis aqui, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, quando nós recebemos, ou quando nós usamos os dons espirituais, então, nós empregamos, nós usamos os dons espirituais, a outra pessoa, ela vai ser testificada. Então, o Espírito Santo vai testificar lá na outra pessoa que aquilo que você manifestou foi de Deus, foi do Espírito Santo. E a mesma coisa eu, quando estou recebendo. Então, quando a outra pessoa está empregando, está usando os dons espirituais, eu, que estou ali recebendo, o Espírito Santo vai me testificar. Vai me testificar. Então, guarde também isso. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo, ele vai nos testificar quando aquele dom espiritual está sendo usado de maneira correta, quando aquele dom espiritual realmente é o dom manifestado pelo poder e pela glória do Senhor. Então, encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Continue conosco. Aguardo vocês para o segundo bloco.